Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos recitar a página 36 do Alcorão Sagrado. Se você consegue ler em árabe, traz o Alcorão e vamos ler juntos. Os versículos 225 até 230 do capítulo 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Esse versículo fala sobre o juramento. Fala, se alguém jurar do coração, não pode quebrar seu juramento. O juramento na religião islâmica, temos vários juramentos. Por exemplo, eu juro por Deus, juro por Alcorão, juro pelo profeta Muhammad, juro por imam. Mas jurar por Deus é pecado se for uma mentira. Você fez alguma coisa e fala, juro por Deus que não fiz. E você tem que pagar kafara, a penitência, que seja alimentar 10 necessitados ou vestir necessitadas das pessoas que não têm investimento. Se não tiver condição nada para pagar, tem que jejuar 3 dias. Juramento, mesmo que não seja mentira, é makruh, desaconselhado. Tem várias regras que não quero explicar todas as regras, detalhes do juramento, mas esse versículo fala sobre isso. Mas às vezes as pessoas juram, por exemplo, juro por Deus que nunca mais vou rezar, juro por Deus que nunca mais vou fazer algo bom. Nesse caso, pede perdão para Deus e você faz porque isso foi um juramento, sabe, quando você estava bravo, quando você jurou sem pensar. Então fala sobre isso. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Esse versículo fala isso. Allah não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelo que vossos corações logram. E Allah é perdoador, clemente. Então, se for um juramento pela frivolidade, ou seja, sem querer, sem pretender do coração jurar alguma coisa, como eu expliquei, não tem culpa e Deus é perdoador. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. No versículo 225 falou sobre juramento e agora fala sobre ilá. Ilá é um tipo de juramento que na época da ignorância os maridos faziam. Juravam que nunca mais, a pessoa jurava assim, nunca mais eu vou ter relação sexual com minha esposa. E deixavam a mulher, como uma mulher só em casa, servir ele, e daí não é a esposa dele. No papel é a esposa dele, mas ele jurou que nunca mais vai ficar com ela, ter relação. É algo da ignorância. Da época da ignorância. Para os que juraram, para os que juram, abster-se de estar com suas mulheres à espera de 4 meses. E se retrocederem, por certo Allah é perdoador e misericordioso. Deus deu um prazo para eles naquela época. Vocês têm 4 meses para pedir perdão e voltar para a esposa. É porque pelas leis, isso não porque eles têm 4 meses, eles têm que pedir perdão na hora, mas porque pelas leis, o homem não pôde ficar longe da esposa sem relação mais de 4 meses. Isso é um direito da mulher que pode cobrar o marido, mesmo que ele esteja viajando, por exemplo. Se ela chamar e falar, não, volta, mais de 4 meses não pode ficar longe da mulher. Por isso eu falo, então, esses 4 meses, tudo bem, tem esse prazo por causa dessa lei, mas tem que voltar para a sua esposa. Ou faz divórcio.
porque eles não querem pagar, não queriam pagar. Hoje em dia não existe mais esse tipo de juramento, mas naquela época da ignorância, eles juravam e não quer pagar a dote, que é direito da mulher, e sabe, na cultura nossa, dependendo do país também, mas na cultura em geral, um dote que é muita coisa. Às vezes, com dote da mulher, depois do divórcio, a mulher pode comprar uma casa, apartamento, carro, muito dinheiro. É uma garantia, na verdade, para a vida da mulher. Se ela não conseguir casar de novo, ela, jovem, linda, virgem, por exemplo, casou com esse marido, e depois do divórcio, o que ela vai fazer se não conseguir casar de novo? Então, isso é o dote. Tá. Ou faz divórcio e paga dote do direito da mulher, ou volta para sua esposa. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E se decidirem pelo divórcio, por certo, Deus é oniovente, onisciente. Quer dizer que se tomar decisão, tomarem decisão do divórcio, podem separar, mas saibam que Deus é onisciente e onividente. Está olhando para vocês. Qual estado que vocês estão se separando? Mesmo que seja divórcio, mas tem que ser divórcio de boa. Ele vai explicar nos próximos versículos que falam sobre divórcio. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. 228. E que as divorciadas aguardam elas mesmas antes de novo casamento 3 períodos menstruais, e não lhes é lícito ocultarem o que Allah criou em suas matrizes, se elas creem em Allah e no derradeiro dia. Se a mulher é crente, acredita em Deus e sabe que Deus está olhando o que ela fala, ela não pode esconder o que ela tem, tipo, se ela estiver grávida, nesse caso, porque ela tem matrizes, elas têm as matrizes, não podem esconder, porque Allah criou em suas matrizes. Porque pelas leis, depois do divórcio, as leis islâmicas, a mulher não pode casar durante um prazo que seja 3 períodos menstruais. Para ter certeza, para os dois terem certeza que ela não está grávida, e isso é uma regra da religião islâmica. 3 períodos menstruais. E nesse período, se ela perceber que está grávida, tem que avisar. E o período menstrual também, ela tem que avisar que passou o primeiro, passou o segundo, então o terceiro período menstrual. Tem que avisar. Não precisa levar alguém para testemunhar ou fazer um exame, não. Confiamos na palavra da mulher, pelas leis islâmicas. Se ela falar que está no segundo, no terceiro, ou já acabou 3 períodos menstruais, então ela pode sair e casar de novo. Mas durante esse período, isso é dever do marido sustentar ela. Na época que ela não tinha nenhum lugar, ela ficava na casa, a mulher fica depois do divórcio, fica em casa, sustentada pelo marido. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. E nesse ínterim, seus maridos têm prioridade em tê-las de volta, se desejam reconciliação. Se desejam reconciliação,
o marido quer dizer que é melhor ele voltar esses 3 meses, ou 3 período menstrual. O marido pode voltar para a esposa. E não tem muita formalidade também. Se voltar com flor, abraçar, beijar, já voltou para a esposa e pedir, por exemplo, desculpa se foi culpa dele, né? Mas Deus quer que ela fique próxima dele nesse período também, para ele voltar, porque às vezes ficavam bravos e queriam fazer divórcio na hora, mas se a gente dá um tempo, que Deus deu esse tempo, 3 período menstrual, para eles, porque pensarem mais, talvez tenham chance para voltar, às vezes tem filho por causa dos filhos. Divórcio é algo permitido na religião islâmica, mas desaconselhável. E pior permitido, podemos dizer, que é a regra desaconselhável, mais grave que existe nas regras islâmicas é divórcio. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. E eles têm direitos iguais às suas obrigações convenientemente. E há para os homens um degrau acima delas, e Allah é todo-poderoso, sabe. Tem 2, 3 frases nessa parte que eu recitei. لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ quer dizer que cada homem tem uns direitos e tem umas obrigações. E mulher também tem uns direitos e tem umas obrigações. E nos ditos do profeta e dos imãs explicaram bem quais obrigações do marido e quais obrigações da esposa. O obrigatório do marido na religião islâmica é sustentar a família, a esposa. Ele é responsável. Alimentação, vestimenta, viagem, escola dos filhos, tudo, obrigação do marido. Se a esposa trabalhar, o dinheiro é dela, não é da família, mas o dinheiro do marido é da família, tem que sustentar a família. Então tem os direitos e umas obrigações que são graves. E a mulher não é obrigada a trabalhar fora de casa, nem dentro de casa. Não é obrigada a fazer. A única obrigação é que não pode negar, na verdade, relação. A mulher não pode falar que eu fico aqui em casa por muito tempo, anos e anos, e você tem que pagar, tem que sustentar, tem que fazer tudo, mas não quero ter relação, ou não quero ficar longe de você, ou quero ficar só no meu quarto por muito tempo. Isso é direito do marido. Então, o que aqui está dizendo? Cada tem obrigação e tem seu direito, mas convenientemente, bil ma'ruf. Sempre o marido tem que saber como tratar a esposa tem que saber como tratar o marido, o jeito de falar, o jeito de pedir alguma coisa. Às vezes a gente fala uma coisa, uma frase que traz arrependimento por meses e anos, e você pede desculpa 1000 vezes também não ajudou, ela não esquece. Ou ao contrário, a esposa fala, o marido não esquece. Tem um dito, um hadith que diz, se o marido fizer alguma coisa que magoa a esposa, Deus não aceita nenhuma adoração dele. Jejum, oração, caridade, até ele agradar ela. E ao contrário também, se a esposa fizer algo que magoa o marido dela, Deus não aceita nenhuma ação boa dela até que agrade a ele. Por que falar alguma coisa? Por que agir de uma forma que magoa a esposa ou o marido? الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Foi o versículo 239, 229 que eu recitei. Diz, ainda está falando sobre o divórcio. Divórcio 2 vezes. O que quer dizer? O marido, aconteceu alguma coisa com ele, tá, fizeram o divórcio. 3 período menstrual, então. Nesse período, nesse prazo, o marido pode voltar. Se ele voltar, tudo bem. Daí, se acontecer de novo, alguma coisa, e o divórcio for feito de novo, segundo divórcio, e ele voltar de novo, e agora o terceiro já acabou e não tem como voltar para a esposa. Arrependimento, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá. Daí, ou separar mesmo, ou ficar com ela, na verdade, na segunda vez, na terceira vez não dá. O divórcio é permitido por 2 vezes. Então, ou reter a mulher convenientemente, ou libertá-la com benevolência. Ou você separa, paga dote e separa. E não vos é lícito retomardes nada do que lhes haveis concedido, exceto quanto ambos temem não observar os limites de Allah. Essa parte quer dizer o dote, ou qualquer coisa que deu para a mulher, ou mulher, por exemplo, não pode pegar de volta. Especialmente dote. Não pode pegar de volta. Ou ainda você não pagou, tem que pagar, tem que dar. Seja milhões. Se prometeu na hora do casamento com o dote da mulher, tem que pagar. Menos quando tiver um acordo um com o outro, por exemplo, uma parte ela perdoar, por exemplo. Esses são limites de Deus. Então, se vós temeis que ambos não observem os limites de Allah, não haverá culpa sobre ambos por aquilo com que ela se resgatar. Aqui fala sobre outro tipo de divórcio, se chama rola. Outro tipo de divórcio, que a mulher pede divórcio do marido, o marido não quer, mas a mulher paga alguma coisa, ou perdoa o dote, por exemplo, eu não quero mais dote, eu esqueci dote, não precisa pagar, mas eu quero divórcio. Esse caso também é outro tipo de divórcio que pode ser feito com um acordo entre os dois. Esses são os limites de Allah. Então, não os transgredirás, e quem transgride os limites de Allah, esses são os injustos. Vários versículos do Alcorão, quando fala sobre as leis, as práticas, a jurisprudência, fala essa frase depois, né? É bem repetida essa frase, que fala tilka hududullah fala ta'taduha. São limites de Deus que não podem transgredir. O último versículo dessa página ainda fala sobre o divórcio. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Mais uma vez, no final do versículo, falou tilka hududullah. Esses são limites de Deus. E se ele se divorciar dela pela terceira vez, ela ali não será lícita novamente. Não pode. Terceira vez, terceiro divórcio, não pode voltar para a esposa. Certo? Mas tem uma exceção, uma regra, exceção. Não pode voltar novamente até esposar outro marido. Então,
uma mulher, divórcio feito a primeira vez, segunda vez, terceira vez, né? Ele voltou, depois fez divórcio de novo. E segunda e terceira vez, não pôde voltar. Mas essa mulher foi e separaram. Ela foi e casou de novo com outro marido. E não deu certo, depois de um tempo, divorciou também, agora está divorciada. Nesse caso, o marido anterior, o primeiro marido, pôde voltar para a esposa. E se este se divorcia dela, não haverá culpa sobre ambos os retomarem um ao outro, se pensam observar os limites de Allah, e esses são os limites de Allah que ele toma evidente para um povo que sabe. Deus explica bem, esclarece bem essas leis no Corão Sagrado, porque é estilo da vida. O islamismo tem regra para tudo. Casamento, divórcio, caridade, oração, jejum, jihad, quais casos de jihad é pecado, quais combater, né? É pecado, quais casos obrigatórios, tudo. A alimentação, tem regra para tudo. Esse livro sagrado que foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palavra divina de Deus, vários ensinamentos para a nossa vida. Hoje, como muitas vezes atrás, porque esse livro é vivo e fala conosco hoje como falava com o povo da época do profeta Muhammad. Até hoje, as regras são as mesmas regras e esse livro não foi alterado e tem várias lições para a nossa vida que a gente estude e pratique. Obrigado a todos, até a próxima sessão de interpretação do Alcorão Sagrado. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.